O tema da mensagem de hoje, vocês vão falar junto comigo, tá bom? Então tem que falar bem alto para o som das câmeras pegar a sua voz aí. Então o tema da mensagem de hoje é: ouça o seu. Pode cortar lá, DJ, não vai funcionar isso aí. Vamos de novo? Vocês não estavam preparados, né? Mas agora estão, vamos lá. O tema da mensagem de hoje, as pessoas que estão aqui vão me ajudar a falar, é: ouça o seu chamado. Aí. E sabe por que eu fiz questão de você me ajudar a falar o tema dessa mensagem? Se você conhece um pouco das pessoas que têm problemas de surdez ou até mesmo que são mudos, né? Eles não conseguem reproduzir falar aquilo que eles não ouvem. Esse é um problema. Quem tem problema de surdez não consegue reproduzir, embora não seja mudo, né? Não seja mudo, você vai perceber que ela não consegue reproduzir, muitas vezes a pessoa que tem essa deficiência, ela não consegue reproduzir aquilo que ela não ouve. Então por isso que eu quero que você fale alto. Quando eu falar fale, fale mesmo, porque quando você falar, você vai ouvir, você vai reproduzir na sua vida. Aquilo que for falado vai ser gerado no teu coração, vai ser transformado em atitude, e você vai começar a agir e colocar em prática. Nós precisamos ouvir, entender, e esse é o objetivo dessa mensagem: você sair daqui hoje entendendo exatamente qual é o seu chamado, ouvindo, sendo direcionado, encorajado, e a partir disso, desse entendimento, dessa direção, sair daqui e colocar em prática na sua vida. Nós temos dois versículos, Êxodo capítulo 3, versículo 4 e Gênesis capítulo 22, 11. Mas primeiro vamos lá em Êxodo, pode colocar aí para mim. Primeiro versículo, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Tá lá, vamos ler junto? Vamos lá. O Senhor Vamos repetir essa palavra ali, Moisés de novo. Ele chamou quem? Moisés. Aí pode passar agora. O que ele falou para Moisés? O que Moisés disse para Deus? Vamos para o próximo versículo. Vocês estão ficando bom, estou gostando. Estão igual, foi dia dos professores essa semana, né? E o professor que gosta disso aí, dos alunos responder. Tá bom? Pode passar. Vamos ler esse próximo aí, vai lá. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. O que Abraão respondeu? Eis-me aqui, respondeu ele. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai criar um versículo na Bíblia agora. Não vai criar, mas você vai reproduzir e vai trazer para a pessoa que está do seu lado. Você vai dizer assim: mas o anjo do Senhor chamou do céu. E aí você vai, em vez de falar Abraão, Abraão, ou Moisés, Moisés, você vai dizer o nome da pessoa que está do seu lado, mas bem alto, tá? E aí, depois a pessoa, ela que vai responder. Você vai ser o anjo e ela vai ser a pessoa que vai responder. Vamos lá? Pegaram aí a ideia? Mas o anjo do Senhor Vamos de novo, que tem gente que está assim: o que está acontecendo? Vamos de novo. Mas o anjo do Senhor chamou o céu. Tem os nomes que o pessoal tem dó de chamar, parece, né? Tem nome que, por exemplo, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, fica bonito, né? Agora imagina, Jaime, Jaime. Não que seja feio, mas é mais difícil, não está acostumado, né?
Agora tem uns nomes bonitos aqui. Osiel, Osiel. Olha. Você que gosta. Então, nós queremos trazer essa mensagem para a nossa vida e ouvir realmente de Deus esse chamado e poder responder igual Moisés e Abraão responderam para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus está à procura de pessoas que vão dizer: eis-me aqui, que vão ser corajosos de dizer: eis-me aqui, em dias aonde muitos têm fugido dos caminhos do Senhor. Deus não está te chamando para você virar um legalista, para você se encher de lei, para você criar uma cartilha na sua vida. Bom, isso pode, isso não pode. Deus não está te chamando para isso. Deus está te chamando para a liberdade, para que você chame outros para a liberdade. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou: Moisés, você vai lá libertar o meu povo do Egito. E Moisés disse: eis-me aqui, antes de saber a missão. Quando Deus falou a missão para Moisés, Moisés falou: Deus, eu não posso. Deus falou: você vai lá conversar com os líderes lá do Egito, e você vai falar para o faraó lá que é para libertar o meu povo. Detalhe: o povo estava preso há mais de 400 anos. O povo já tinha acostumado a ser escravo. Então não seria uma missão fácil. Mas Deus chama Moisés, assim como chama Abraão também. E os dois dizem: eis-me aqui. E a missão não foi fácil. Deus te chama para cumprir os propósitos de Deus. Aí nós vamos para o Novo Testamento, em Marcos capítulo 2, de 15 a 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Se você é pecador, se você tem pecado, se você tem sentido que em alguma área você tem sido pecador, você tem que entender que mesmo assim Jesus está te chamando. O chamado de Deus é para tirar você do pecado, para se tornar justo, para que essa justiça possa trazer luz para a vida das pessoas. Muitas pessoas têm andado nas trevas, sem direção, sem entender o porquê que acontecem as coisas. E quando Jesus veio, ele veio e ele disse para Deus também como filho: eis-me aqui. E ele aceitou esse chamado, ele aceitou essa direção para a vida dele, e ele foi luz para todos aqueles que se relacionavam com Jesus. E numa situação ali, ele foi ser luz para algumas pessoas. Os fariseus olharam e falaram: não, peraí, ele está comendo com pecadores. Jesus dá uma resposta à altura da pergunta dos fariseus. Os fariseus questionam ele: mas por que você está comendo com pecador? Por que você está comendo com publicano? Que história é essa? Jesus dá uma resposta à altura. Ele diz: eu vim para os doentes. Mas não significa que Jesus quer que a gente continue doente, mas Ele quer resgatar e quer nos trazer para sermos justos, para que a gente seja justo nessa terra. E esse é o nosso chamado. Conversei com uma pessoa essa semana sobre esse texto, e ela disse: sim, Jesus veio para os doentes, tanto que a igreja é um hospital. E ela perguntou se eu achava que igreja era um hospital. E em algumas coisas é parecido com um hospital. Quem já entrou no hospital aí? Levanta a mão. Então tá bom. Mas é só algumas coisas, não é em tudo, né? Porque de repente, se eu perguntar quem gosta de hospital, você vai falar que não. Mas na igreja tu tem que gostar de vir.
Então o hospital tem algumas coisas que parecem com a igreja. Primeira coisa, o hospital precisa ficar aberto 24 horas. Aí eu pergunto para você, a igreja fica aberta 24 horas? Sim ou não? O pessoal que já ouviu a mensagem ontem já está esperto. Porque a igreja não é o estabelecimento. Tem gente que acha, eu vou lá na igreja, está fechada. Mas sempre tem uma igreja andando por aí. E você e eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E você não pode estar fechado. Uma pessoa me mandou uma mensagem: pastor, estou mandando um abacaxi para ti, porque eu não estou podendo resolver esse problema. Eu já estou com muito problema e eu sei que o Senhor ganha para isso. Então eu vou te mandar esse abacaxi para você resolver. Falei: meu irmão, vamos fazer assim. Você já orou para saber se é de Deus? Não, mas eu sei que o Senhor vai ajudar. Então vamos junto. Não, eu não posso. Igreja fechada. Você não pode ser uma igreja fechada. A igreja tem que estar aberta 24 horas. Nós somos a igreja de Cristo e temos que estar disponíveis. Mais algumas coisas. No hospital tem 3 tipos de pessoas. Para a gente entender o nosso chamado, nós precisamos entender isso. Quem nós somos na igreja, para que a gente possa cumprir o nosso chamado. Então, se a gente for comparar um hospital, no hospital tem trabalhadores, trabalho, né? Recebem lá. Outro dia eu fui no hospital com uma dos meus filhos, e aí uma enfermeira lá que estava braba, não era a Mayla. Cadê a Mayla? Está ali. A Mayla não é braba, mas eu estava com a enfermeira lá, ela estava braba. Eu falei: que você está brabo, né? Ela pegou, botou o termômetro assim na boca do Abraão. Vamos medir a febre dele. Eu falei: calma, tá? Não, sabe que eu estou bravo? Sabe o que é? É que as pessoas, nós temos tanto problema para resolver aqui, e as pessoas vêm com qualquer coisinha, já vêm para o hospital. E realmente, né? Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Eu vejo que tem gente que gosta de um hospital, né? A pessoa pensa que vai ficar doente. Não, eu vou lá no hospital visitar lá as enfermeiras. Eu acho que elas gostam das enfermeiras, né? A enfermeira trata bem e tal, dá um remédio para acalmar. Então tem os trabalhadores, né? Pode passar isso, amor. Tem os trabalhadores. Os trabalhadores são aqueles que vão receber, aqueles que vão estar ali para trabalhar, para servir, para realmente cumprir missão. Mas os trabalhadores também ficam doentes. Então isso não impede que você que sirva a Jesus também fique enfermo ou doente. Outra pessoa que tem no hospital e que a gente pode comparar à igreja são as pessoas enfermas. São os enfermos. Assim como no hospital, na igreja as pessoas vão chegar feridas também. Às vezes ferida aberta, às vezes, né? Mayla, você que recebe lá todo tipo de enfermo lá no hospital, você se assusta em receber os enfermos? O cara chega lá com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, me dá um remédio aqui. Me dá uma paracetamol aqui para mim tomar. Você se assusta? Não, né? Já dá logo uma bezetacil, aquela ardida para doer. Mas por que a Mayla não se assusta, ou qualquer outro trabalhador do hospital não se assusta com os enfermos que chegam lá? Porque o hospital é para isso. O hospital é para que vá enfermo, para que ele seja atendido e saia de lá com remédio. E o grande problema da igreja muitas vezes é que a gente não está preparado para receber as pessoas que estão doentes, os enfermos, e a gente fica se escandalizando com toda pessoa que chega na igreja. Aquele ali chegou. Aquele ali você não conhece. Se você conhecer, aí você vai ver que é BO, né? Às vezes tem gente que chega, gente nova na igreja, daí cidade pequena é tudo igual, Boa Vista, Capitão, tudo igual, cidade pequena é tudo igual. Aí a pessoa já conhece. É incrível como as pessoas conhecem, né? Por isso que eu tenho um benefício. Eu vim para Capitão como missionário, né, nos primeiros 6 meses, depois já fui consagrado a pastor. Então todo mundo me conhece como pastor. Eu posso dar um mau testemunho e ser conhecido pelo meu mau testemunho nesse tempo que eu estou aqui, mas todo mundo me conhece como pastor. Mas o meu passado branco ninguém conhece, né?
Então, é mais tranquilo. Mas, geralmente, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Conhece a família, se criou junto, beberam leite na teta da vaca junto, né? Chutaram lixo, bateram campainha junto. Ou vocês não faziam isso quando era pequeno? Né? Não, eu também não. Eu já ouvi falar. E aí a pessoa chega, vem uma pessoa nova na igreja. Deixa eu te contar, vem aqui. Não, você não conhece essa pessoa aí. Eu falo assim, olha, eu não conheço e não quero conhecer. Eu quero conhecer, a não ser que ela seja um assassino. É um assassino, né? Que aí precisa conhecer, porque aí é perigoso. Mas, fora isso, tudo aquilo que é do teu passado, nós não podemos se escandalizar. E quando a gente fala isso, nossa, aquela pessoa é pecadora, veio para a igreja, você tem que falar isso aí. Repita esse versículo: Jesus veio para os pecadores, para os doentes. Você que é santão, vá para outro lugar. Esse lugar aqui não é para você. É assim que funciona. Não significa que a gente quer que a pessoa continue doente, né? Porque no hospital, quando você chega, você vai dar um remédio, você vai fazer com que a pessoa seja curada. Mas a diferença da igreja para o hospital é que na igreja a pessoa não ganha alta, nunca. Ela se recupera e ela vai tratar outro, ela vira um trabalhador, né? Ela começa a ajudar a cuidar dos enfermos. E a sua enfermidade vai ajudar você a curar outro enfermo que está passando a mesma enfermidade que você. Porque Deus está te trabalhando, está restaurando, está fazendo você forte nessa área para você ajudar outras pessoas. Então, podemos comparar e na igreja nós vamos ter pessoas enfermas, nós vamos ter pessoas doentes que vão ter recaídas. Isso pode acontecer e nós não podemos escandalizar. Nós temos que estar juntos, temos que estar crescendo, dispostos a ajudar o outro, porque nós nunca sabemos se nós um dia não vamos cair. E outra coisa, comparando ao hospital, tem também os visitantes. Esses são os mais tranquilos, né? No hospital, ninguém visita o hospital para conhecer o hospital, a não ser se vai ganhar bebê daqui a um tempo, daí vai lá conhecer o quarto, né? Igual a Isabel te fez, foi lá no Policlínica. Acho que nós nem conhecemos o quarto, mas nós íamos conhecer o quarto. Daí no dia de ganhar, não sei qual dos filhos foi, dos que tem na lista. Eu não lembro qual foi, porque os três foi... O mais tranquilo foi a Rebeca, que nasceu aqui em Capitão. Quer dizer, tranquilo em partes, né? Porque não tinha ninguém no hospital, estava só a Isabel ganhando a Rebeca lá, e ela gritava, "Uá!", dava para ouvir, ecoava aquele hospital, e eu não sabia se estava bem, se não estava. Mas enfim, aí nós fomos lá visitar o hospital, conhecer. Quando foi para nascer, não teve jeito, né? Nasceu em outro hospital, com outro médico, e essa coisa toda aí, você já conhece. Mas na igreja também tem os visitantes, e assim como no hospital, o visitante ele vai lá, ele só visita, ele vai lá porque tem alguém conhecido. Na igreja também, às vezes as pessoas vêm porque tem alguém conhecido, né? Ou porque ouviu falar, ou porque lá tem um tratamento específico para aquilo que você está precisando, e aí você vai lá conhecer, ver se realmente aquele tratamento vai fazer efeito sobre a sua vida. Só que ser apenas um visitante faz de você não se comprometer e não faz você a entender do seu chamado. E nós precisamos cumprir o nosso chamado, o chamado que Deus tem para mim e para você. Ouvir esse chamado, entender, para que a gente seja completo. Por que falar sobre chamado? Porque entender o que Deus tem para a nossa vida, qual é a direção que Deus tem, porque é para isso que nós nascemos. A Bíblia fala que o propósito de Deus é para que nós conheçamos a Deus, e o conhecer não é apenas conhecer historicamente, não é apenas conhecer Deus de ouvir falar, não é apenas conhecer Deus de religiosidade, mas conhecer Deus de experimentar e praticar na sua vida e poder fazer com que outras pessoas experimentem também. Como igreja nós temos um chamado, Deus nos chamou para a gente cumprir missão.
A Bíblia fala em Mateus 24:14 que quando o evangelho for pregado em todo o reino, Jesus vai vir. Cumprir chamado é deixar de ser espectador e ser alguém ativo no ministério de Jesus. Você faz parte, se você já aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo. E você precisa ser um membro do corpo que está conectado e ativo. Se você tirar um membro do seu corpo, um braço, uma perna, você vai notar que aquele membro que saiu do corpo vai morrer. E o corpo se adapta, mesmo não tendo aquele membro que faz falta. Então nós precisamos entender, e você, se você não está fazendo parte, se você ainda não é membro de um corpo, você está causando um problema para algum corpo, porque você é parte, Deus te colocou nessa terra, você não nasceu por acaso. Olhe para quem está do teu lado aí, você acha que Deus ia fazer alguém tão bonito assim? Por acaso? Acha que Deus ia arquitetar um plano quase perfeito? Porque tem alguns defeitinhos, nós não vemos, mas tem. Só quem é casado sabe, né? As esposas aí sabem que os maridos têm alguns defeitos, alguns, poucos, né? Tem alguma esposa aí que conhece algum defeito do marido? Não? Não, olha só, estão com medo. O marido deve ter ameaçado. Marido, agora, agora quero ver. Tem algum marido que conhece alguns defeitos da esposa aí? Estão com medo. Tá bom, não vou causar intriga. É que eu estou com aconselhamento na promoção de R$40, entendeu? Então eu estou... Mas não brigue por causa disso. Mas eu sei que tem. Por mais que você queira proteger o seu cônjuge. Então nós precisamos desenvolver ligados ao corpo e não desconectados do corpo, desenvolver esse chamado de Deus aqui nessa terra para ser completo, para ser e estar completo. Nada vai te preencher, nem dinheiro, nem paixões. Pode fazer esse teste, pode fazer isso, pode ir atrás assim, não, se eu tivesse tal coisa, aí eu seria feliz. Você pode alcançar, você não vai ser feliz sem Jesus. Agora o contrário também é verdadeiro. Você não pode ter nada daquilo que você almeja, mas se você tiver Jesus na sua vida e cumprindo o chamado dele, o que cair na rede é peixe, e a sua vida vai ser completa. Mas nós lutamos com a nossa natureza ela foge do chamado de Deus. A nossa natureza que não sai da nossa carne, não sai do nosso corpo. É por isso que quando você aceita Jesus, você não deixa de pecar. Você entende que não pode pecar e que pecar não é o melhor, mas você não deixa de pecar. Você conhece alguém que se batizou, que veio para a igreja, que está buscando a Deus, que não peca? Todos nós pecamos, porque nós continuamos com a natureza pecaminosa. E essa natureza, ela foge do chamado de Deus. Quando nós cumprimos o chamado de Deus, significa que nós estamos caminhando para a maturidade. A igreja, ela é família, né? Até tem essa frase aí, uma igreja é uma família, porque nós entendemos que uma igreja precisa ser uma família também. Uma família que acolhe, uma família que ama, que se preocupa, que está interessado na vida do outro. Mas como toda família, não sei se na tua acontece, dá umas tretas de vez em quando, dá não? Lá no grupo do WhatsApp, dá alguns probleminha de vez em quando, né? Então toda família tem essas dificuldades. Agora, a pessoa que vai cumprir o seu chamado dentro dessa família é a pessoa que tem maturidade. E na família, como uma família natural, tem criança, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e pessoa mais experiente. Na família espiritual, na igreja, você precisa se identificar também. Quem eu sou? Que tipo de trabalho que eu estou dando para essa família? Porque um bebê, você tem que dar comida,
Você tem que dar mamar. O que mais tem que fazer com o bebê? Te trocar a fralda, né? Agora, por exemplo, nós estamos desfraldando o último lá em casa. É 20 conto a menos na semana. Então, nós estamos desfraldando o Abraão, o último. Mas ainda assim, ele vai no banheiro e volta com as calças arriadas, né? Pai, não, ainda não. Ele nem tenta, puxa, é folgado, nem tenta puxar as calças. Ele só fala: eu não consigo, pai. Né? Então eles dão trabalho. Eu e a Isabel, a gente sempre vê alguns pais saudosistas, né? Falando assim: ai, que saudade do meu bebezinho quando ele era bebezinho. Aproveita que teu bebezinho ainda está no teu colo e você pode pegar ele no colo e ele gosta de colo, porque quando eles crescem eles não querem mais colo, né? Aí eu e a Isabel, a gente sempre, porque a gente não fala mal na frente da pessoa, só por trás. Daí a gente fala assim: olha, entre nós, né? Nós queremos que esse bebê cresça logo, para que ele dê menos trabalho, né? Que não fique no celular na hora do culto, que o bebê precisa crescer, né? Nós temos que parar de dar trabalho. Quem é você na família? Quem é você? Você é um bebê ainda, né? Tem que ainda te dar na boquinha, você ainda não consegue se alimentar. Nós estamos com a meditação em áudio. Essa semana tem um locutor, uma voz poderosa. Olá, tudo bem? Né? E você vai poder fazer a meditação essa semana, né? Ouvindo a voz. A meditação a gente entrega toda semana para as pessoas. Mas você também tem que ir para a palavra. Eu fico impressionado quando chega no grupo pequeno e alguém fez a meditação? Alguém quer falar alguma coisa? Aí eu penso: bebê, tem que dar na boca. Daí o líder, né, que teve que fazer, porque ele é líder, porque enquanto ele não entende que ele tem que fazer porque ele tem que crescer, ele faz porque ele tem que fazer, né? Então, nós precisamos crescer, e quando nós assumimos o chamado, nós estamos nos posicionando com maturidade. Então você precisa entender que no corpo de Cristo, na família espiritual, você precisa desenvolver a sua maturidade cumprindo o seu chamado. Por isso que é tão importante a gente falar sobre chamado. E tem algumas mentiras que eu quero colocar aqui, algumas fake news referente a chamado. Primeiro, eu vou ser usado e descartado. As pessoas muitas vezes vêm machucadas, já com experiências ruins para a igreja, né? E nosso grande problema é que a gente está sempre procurando, muitas vezes, reconhecimento das pessoas. Enquanto a gente estiver buscando reconhecimento das pessoas, não importa o que você fizer, ainda não vai ser possível ser agradecido pela tua vida. Mas nós temos que lembrar que o maior agradecimento Jesus já fez morrendo por nós. Seja grato a Ele. Você não vai ser descartado. E nós não somos descartáveis. Outra mentira: não vai sobrar tempo para fazer minhas coisas. Se eu for na igreja, não vai ter tempo para fazer minhas coisas. Então isso é uma mentira. Deus é o dono do tempo. Em Eclesiastes fala que há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para se alegrar, há tempo para ficar triste, há tempo para dormir. Vê se tem alguém dormindo aí do teu lado, porque é tempo de acordar e ouvir a mensagem. É tempo para tudo. E Deus, sendo o dono do tempo, Ele otimiza o nosso tempo quando nós buscamos a Ele. Ele nos livra, inclusive, de perder tempo. Então, isso é uma mentira. Quando você entender: não, quando eu ficar velho, que eu me aposentar, daí eu vou fazer alguma coisa para Deus. Isso é uma mentira. Outra mentira: eu sirvo a Deus e não as pessoas. Olhe para o seu lado de novo, só olhe.
O próprio Deus mora dentro dessa pessoa. Você quer servir a Deus, sirva essa pessoa. Muitas vezes nós apenas geramos uma desculpa, porque as pessoas são mais difíceis de amar, porque a gente vê elas, e Deus a gente não vê. Para que você cumpra o seu chamado, você vai resolver o problema de alguém. Repita isso: para cumprir o meu chamado, eu tenho que resolver o problema de alguém. O chamado está em resolver o problema de alguém. O primeiro problema é o seu, porque a Bíblia fala, os 2 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. E o segundo é, ame. Então primeiro você tem que resolver o teu problema de se amar. Você não pode querer amar os outros achando que você não vale nada. Então você tem que resolver o seu problema primeiro. O primeiro problema é o seu. Eu preciso me achar em Deus. Em Deus eu tenho valor. Em Deus eu sou alguém. Em Deus tem um propósito para a minha vida. Em Deus, e quando você se encontrar em Deus, você se encontrar em Jesus, aí sim você vai começar a olhar para resolver o problema do outro. Um doente cuidando de outro doente, os 2 vão ficar doentes. Um cego guiando outro cego, a Bíblia fala que os 2 vão cair no buraco. Então nós temos que ser curados para poder curar. Eu tenho descoberto algo sobre chamado que eu quero que você grave nesse momento. Por mais que você invista no seu chamado, se você não se preparar para ele, você nunca vai cumprir o seu chamado. O chamado não tem a ver com investimento de dinheiro, só, de tempo. O seu chamado tem a ver com preparação. Se você quiser cumprir o seu chamado, você tem que se preparar. O mundo já está cheio de mestres que falam aquilo que não estão cheios. Jesus ensinou isso e disse: olha, vocês são mestres da lei, são bons em falar, mas vocês não cumprem o que falam. E isso não traz direção, isso traz confusão. Então preste atenção nisso. Você quer cumprir o seu chamado, você precisa se preparar. Você precisa se encher para poder derramar. Não adianta a gente querer dar aquilo que nós não estamos cheios. Nós temos que parar com esse negócio de ficar apenas com migalhas da Bíblia e achar que a gente já é mestre. Deus tem falado ao meu coração isso. A ousadia, a base da ousadia é o entendimento, não é apenas a vontade. Não adianta você ter ousadia de transformar pessoas, de cumprir o seu chamado, se você não está cheio. E para se encher vai demorar, vai ter que investir, vai ter que investir muita coisa. E você vai sim cumprir o seu chamado. Você vai poder ser ousado, mas não dá para ser ousado sem ser cheio. Isso é uma outra mentira. Outra mentira: Deus não falou ainda comigo, quando falar eu vou. Jesus falou com você a partir do momento que você recebeu esse convite para estar aqui hoje, ou a partir do momento que você recebeu um convite de seguir a Ele na tua vida. Outra mentira: a única forma de exercer meu chamado é falar de Jesus. Repita comigo assim, ó: eu não preciso só falar de Jesus. Você precisa viver. Nós precisamos viver Jesus. As pessoas estão cansadas de discurso. Ninguém mais gosta de discurso. As pessoas não caem mais nisso. Então, a partir do momento que você quer cumprir o seu chamado, você tem que parar com essa fake news. Eu não sei nada da Bíblia, mas o pouco que você sabe, cumpra. Comece a viver isso.
E a sua vida vai ser um testemunho vivo, para que você cumpra o seu chamado. 1 Pedro 2,12 diz que entre os pagãos, de maneira exemplar, para que o mesmo eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam. A sua vida é um Big Brother. A partir do momento que você entregou sua vida para Deus, você está no Big Brother da fé. A sua vida está sendo exposta. Você vai ser testado sem saber. Você vai ser ouvido sem querer ser ouvido. Você vai demonstrar aquilo que você não quer. Mas você vai cumprir o seu chamado através do seu testemunho pessoal. E se você começar a falar demais e não viver, o efeito é o contrário. Mesmo que você viva alguma coisa boa, vão olhar por aquilo que você fala. Não, esse aí fala demais e não vive o que prega, e eu não quero olhar para ele, e esse para mim não serve de referência. Então, se você quer cumprir o seu chamado, esqueça esse negócio de querer. Não, né? Tem gente que acha que agora o chamado, não, eu agora vou começar a gritar na praça que Jesus, ninguém mais nem ouve, inclusive passa e fala, você está louco, né? Mas através do seu testemunho de vida, as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero o que ele tem. O que ele tem de diferente? E uma coisa que Deus tem gerado no meu coração é que quando nós temos Jesus de verdade na nossa vida, a gente não precisa falar que a gente tem Jesus. As pessoas vão querer saber. É o mesmo princípio do dízimo. A gente não recolhe oferta aqui na igreja, porque as pessoas estão calejadas de fazer aquele apelo emocional. Dê o seu dinheiro, se você não der, a praga vai devorar as suas plantações, você vai se ferrar. Daí passa a cesta, aí o que tem no teu bolso tu põe. Esse apelo emocional não funciona mais. As pessoas estão calejadas já. Então, muitas pessoas vêm perguntar, como que eu posso contribuir na igreja? O que a gente faz aqui é agradecer pelos dízimos e ofertas, agradecer pelas pessoas que têm contribuído, porque através da vida dessas pessoas, Deus tem continuado a obra dele nessa terra. Então isso é uma mentira. Fale menos, testemunhe mais. Fale menos, seja mais. E você vai ver a diferença. Você quer que as pessoas aceitem Jesus, mas quer ser uma pessoa tóxica? Ninguém vai querer Jesus. Seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa fácil de lidar, humilde. Pare de ser o centro. Deixe Jesus ser o centro. E as pessoas vão enxergar Ele. E outra mentira, última mentira aqui. Posso cumprir meu chamado sem ir na igreja. Fale para a pessoa do seu lado, você tem que vir na igreja. Fala para ela. Por quê? Pergunta para a pessoa que te falou, por quê? Aí você responde para ela, Hebreus 12:15, 10:25. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Encoraje um ao outro. Você que convidou alguém para vir na igreja hoje, palma para você. Você que não convidou ninguém, meia salva de palmas só porque você veio. Mas você precisa encorajar os outros a vir na igreja. Eu sei que tem gente que não convida os outros para vir na igreja porque fica com medo. Não, né? Eu sempre falo aqui que a gente não fala de dinheiro, que a gente não fica falando e nem cobrando. Esse dia uma pessoa trouxe um convidado e eu peguei logo e falei culto inteiro de dinheiro. Aí no final do culto ela falou assim, ó, obrigado, bem no dia que eu trouxe o visitante, né? Eu estou aqui já há 3 anos na igreja, você nunca falou isso aí, agora você deu uma mensagem só sobre dinheiro, né? Então é assim que funciona. Às vezes a gente, né, de vez em quando tem que falar. Eu falo, às vezes eu falo 1, 2 vezes por ano, mas quando eu falo o culto inteiro. Inclusive a Bíblia fala mais do que dinheiro, do que céu. Que se você também não souber usar o seu dinheiro, vai viver no inferno. Então você não tem que deixar de ir na igreja. Se você olhar para a igreja primitiva, Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, eles ajudavam uns aos outros. Família é isso aí, é se envolver,
é resolver os problemas dos outros, é o que eu disse. Agora você não está na igreja, você está lá no teu quarto, no teu quadrado, vivendo a tua visão de mundo. Não, meu chamado está aqui, é eu comer, beber e dormir. Não, o teu chamado tem a ver com o outro, e para isso você precisa estar na igreja. Quer lugar melhor para receber os enfermos do que na igreja? É o melhor lugar. Então você está aqui hoje, olha para o teu lado aí, tem um enfermo, alguma coisa ele precisa. Adivinha quem Deus vai usar para dar o remédio que ele precisa? Não, Deus vai vir lá do céu, ó, farmácia do céu, está aqui, ó, toma diazepam, né? Toma esse Rivotril aqui, para você se acalmar. Não, Deus vai usar você. Você vai ser remédio na vida dessa pessoa. Algumas verdades para a gente terminar essa mensagem sobre chamado. E a pergunta é: se você está disponível, porque Jesus capacita os... Tem uma frase popular que diz assim, que Jesus, Deus, não chama os escolhidos, Ele não capacita os escolhidos, Ele escolhe os capacitados. Não, não é assim, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Faça assim para a pessoa do seu lado. Sabe de nada, inocente. Jesus não capacita os escolhidos, Jesus capacita os disponíveis. Porque não adianta Deus te escolher e você falar assim: Deus, eu não quero. E Deus não é intromissor, Deus não vai lá, pega o trinco, abre a porta e fala: ei, agora você vai me servir, porque está escrito em algum lugar que você ia me servir. Não, Deus não faz isso. Deus está chamando: vem comigo, vamos para cima, vem que eu vou te usar, vem que vai ser top, vai ser loucura, o bicho vai pegar, mas vem que eu vou te usar. Peraí, Deus, não quero. E a Bíblia fala que desde o Jardim do Éden, o amor de Deus se revela através do livre-arbítrio. Deus nos dá o poder de escolha. Se não tivesse o livre-arbítrio, ia ser igual votar vai ter votação, só que só tem um candidato. Se você votar nele ou não, ele vai ganhar. Geralmente acontece isso, mas né? Com Deus não é assim. Com Deus Ele não faz isso. Ele não arromba a porta do coração, Ele bate. E nem é tão brusco assim, é. Tem alguém batendo. E se você abrir o seu coração, Mateus 4,19 diz que Jesus diz: sigam-me os bons, né? Vai ter o Chapolin também no teatro? Não, só o Chaves. Eu gosto tanto do Chapolin porque ele é colorado, né? E eu também sou, né? Mas ele só se ferra, o Chapolin, né? Mas Jesus diz: sigam-me e os farei pescadores de homens. Jesus não estava procurando pessoas capacitadas que fossem bons em pescar homens. Jesus ia falando: sigam-me. Talvez nós olhamos para a Bíblia e a gente fala: nossa, os 12 discípulos, né? Foram homens escolhidos a dedo. Meu irmão, Jesus chamou um monte de gente. Os 12 é o que aceitaram. Eis-me aqui. E aí pegou uns caras truculentos, tipo Pedro, sanguinhão, que a boca chegava antes dele. João, Mateus, Lucas, esses aceitaram. E Jesus capacitou os disponíveis. Então, faça uma avaliação da sua vida hoje. Se você está vivendo para si apenas, porque Jesus está te chamando, e Ele vai te capacitar se você estiver disponível. E não precisa nada, é só você dizer: eis-me aqui. Muitos já disseram no começo, e se você disse, já está, né? Já teu nome está na lista. Outra verdade sobre o chamado é que os desocupados são descomprometidos e não disponíveis. Tem gente que pensa assim: eu tenho muita coisa para fazer,
Eu trabalho aqui, eu faço lá, eu faço outro. Eu não posso estar cumprindo um chamado de Deus. Eu tenho o meu chamado. E na verdade Jesus não chama ninguém desocupado. Mateus 4, 18 e 19, Jesus chamou os discípulos e falou: eu os farei pescadores de homens. Jesus estava andando à beira do mar e viu Simão e Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando rede ao mar. Eles estavam dormindo numa rede, eles estavam descansando, nós estavam trabalhando. Deus chama os comprometidos, os disponíveis, e os descomprometidos sempre vão ser descomprometidos. Eu já falei em alguns cultos atrás que aquele que é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. Pare de dar desculpa. Dizer sim para o chamado é de acordo com a confiança de quem te chama. Hoje você está aqui ouvindo uma mensagem de Jesus para a sua vida, e se você não tiver esse entendimento, você está falando: não, esse cara aí que está falando, está querendo me convencer de que eu tenho que trabalhar na igreja. E eu não quero te convencer, até porque eu não tenho esse poder. Mas quando você entende que a palavra vem de Deus, a ordem vem de Deus, o chamado vem de Deus, você ouve e diz: eis-me aqui, e vai mesmo. Isaías capítulo 6, 8 e 9 tem um versículo que diz assim: ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então essa pergunta ela está ecoando hoje. Quem enviarei? Quem aqui estará disposto a continuar pregando o Evangelho? A Bíblia fala que os campos estão prontos, mas são poucos os trabalhadores para a colheita. E não bastasse ser pouco trabalhador, tem dia de chuva, né, Flávio? Tem dias que não dá para colher. Tem dias que está nublado e você pensa: eu vou, eu não vou. Aí você vai, aí chove, aí atola lá na plantação. E aí você fala: sabia que eu não devia ter ido. O pastor falou, agora estou aí, ó, me incomodando com isso aí. Mas alguém tem que colher. Os campos estão prontos. E é Deus que está te chamando. Por último, o foco é Jesus no seu chamado, e não o que tem que ser feito. João 1,43, Jesus decidiu ir para a Galileia enquanto encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não falou assim, ó: siga-me, mas antes leia a cartilha do que um discípulo faz, e se aceitar, assine embaixo. Jesus não fez isso com nenhum discípulo. Agora tem gente que chega na igreja: sim, eu tenho que fazer, tá, mas não, isso não. Essa tarefa não é para mim não. Não, sonho de Natal, sei não. Ter que ir lá, atuar lá na frente. Meu irmão, tem tanta gente que já fez papel aqui que tu não imagina. A pessoa era para dentro assim, sabe? E ela ficou para fora agora. Ela só falava para dentro, agora ela já fala para fora. Então Jesus não está te chamando e você não tem que ficar escolhendo a tarefa. Jesus chamava os discípulos. Eu listei algumas funções dos discípulos. Pasmem vocês. Olha só o que os discípulos faziam. Só coisa top. Serviam a comida para as multidões. Preparavam as casas onde Jesus ia passar. Preparava o barco para ir nas viagens com Jesus e passar por tempestade. Conseguia um jumento para Jesus montar. Comprar comida. Só coisa top. E aí tem cristão que chega na igreja: ah não, eu fui levantado para ser cabeça e não cauda. Eu não limpo a igreja não. Eu só faço tarefas de alto escalão.
Toda tarefa é de alto escalão no reino de Deus. Então pare de escolher tarefa. O foco não é a tarefa, é Jesus. Apenas venha para Jesus. Você precisa ser apaixonado por fazer a obra de Deus. Nem sempre você vai fazer a obra de Deus e vai ter um bom resultado, um bom retorno, tudo vai se encaixar, vai ser muito legal. Nem sempre, né? Quando eu estava fazendo seminário, eu lembro que tinha um pastor, ele sempre falava isso, um professor, né, que era pastor também, e ele falava no seminário, era o pastor de homilética, e ele sempre falava: olha, não pense que sempre você vai estar lá pregando e você vai sentir que as pessoas estão conectadas e estão sendo ensinadas. Vai ter dia que você vai falar, parece que você está falando com um monte de cabeça de repolho, né? Aí um dia ele contou a história, que ele, para treinar, para falar para as pessoas, ele colocava um monte de cabeça de repolho, né? E daí pregava, porque ele tinha vergonha. De vez em quando eu penso assim, que tem um monte de cabeça de repolho, mas eu não fico imaginando isso não, porque tem pessoas, não tem só cabeça de repolho, quer dizer, não tem cabeça de repolho. Tem pessoas que estão aqui, mas nem sempre vai ser fácil, né? Às vezes as pessoas têm uma tarefa, missão, é ir lá falar lá na frente, é dar um testemunho, é fazer alguma coisa. Daí a pessoa chega aqui, porque há algo difícil em falar para o público, né? Porque eu não sei se dá choque o microfone ou alguma coisa, mas às vezes as pessoas chegam aqui e a gente esquece também, né, de quanto era difícil. A gente está acostumado, mas tem às vezes a pessoa chega aqui e né, não consegue falar, daí ela fala assim: eu nunca mais quero fazer isso. É assim. Mas aos poucos Deus vai te capacitando, se você for disponível. Você tem que estar disposto a fazer tudo na igreja. Tem que estar disposto, porque Jesus é o foco, e se você entender isso, você vai cumprir seu chamado. Na igreja não é aquilo que você tem o dom para fazer, é aquilo que precisa ser feito. Tem gente que não vai ter o dom para estar no Nova Kids, mas você precisa entender que não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus quer. E se a pastora Isabel chegar para você e encorajar você, e aí, vamos para o Nova Kids? Você tem que dizer sim. Não, isso aí eu não concordo. Gente, não é o que eu concordo ou discordo, é aquilo que tem que ser feito. Se eu sou apaixonado, quem já foi apaixonado alguma vez na vida? Levanta a mão se tu já foi apaixonado. Você já foi apaixonado? Quando a gente está apaixonado, a gente faz de tudo. De tudo. Eu falei outro dia para os jovens que eu, quando era apaixonado pela Isabel, quando a gente não tinha celular ainda, né, no nosso namoro, há 20 anos atrás, aí a gente ligava um pro outro e falava: desliga você. Ela: desliga você. Aí eu fazia uma brincadeira muito engraçada, porque ela dava muita risada, tá bom, vou desligar. Ai, você não desligou, e dava risada. Hoje, se alguém fizer isso perto de mim, eu falo assim: é tongo. Mas é tongo mesmo. Mas só faz isso quem está apaixonado. Então por Jesus a gente tem que estar apaixonado. A Bíblia fala em Apocalipse 22: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, aonde vocês se perderam. Talvez você está aqui na igreja hoje e você pensa: mas qual é o meu chamado? O seu chamado é deixar o seu coração arder por Jesus e fazer o que precisa ser feito na obra dele, no momento que Deus quer que você faça. Se você entrou nessa igreja hoje aqui, você não pode ir embora daqui e se desconectar de Jesus, nunca mais, porque esse é o seu chamado. Resumindo, o chamado de Deus para nós se resume no seguinte: pode passar, Samuel. Primeiro, obedeça a Deus em tudo. Corte da sua vida aquilo que é para você cortar de uma vez por todas. Seja radical para Jesus. Obedeça. Segundo, liberte-se do pecado. Há pecados que nós cometemos de vez em quando, mas há pecados que são prisioneiros, tiram a nossa paz,
tiram a nossa credibilidade. Como você vai cumprir o seu chamado sendo pecador? Não tem como. A obra de Deus não dá para fazer. Não significa que nós não vamos ter pecado, mas nada vai te dominar. Aceite fazer o que precisa ser feito. Aceite. Pare de pensar que, às vezes eu fico pensando que, conversando com algumas pessoas, não, porque o chamado de Deus está lá no outro lugar, no lugar maior, num lugar melhor. Se você está aqui, é aqui o seu chamado. Aceite fazer o que precisa ser feito. Não fique escolhendo coisas boas para fazer. Eu gosto muito daquela reflexão que Jesus estava andando com os discípulos, e eles estavam lá só esperando a ordem de Jesus. Daqui a pouco eles passam por um monte de pedra, e daí Jesus fala: pegue uma pedra. Aí Pedro, esperto, ele não especificou qual pedra. Eu vou pegar uma pequenininha, não sei até onde é para carregar. Pedro pegou uma bem pequenininha. João, servo amoroso, falou: bom, se é para pegar, vou pegar logo uma pesada. Pegou logo uma pesadona e começou a carregar. E eles estavam caminhando com aquelas pedras. Aí Pedro olhou para João e falou: coitado de João, mas é bem burro, né? Jesus não falou o tamanho da pedra, e olha o tanto que estamos carregando. Aí Jesus chegou perto de um lago. Jesus falou: agora vocês vão jogar essa pedra no lago, e ela vai se tornar ouro, para vocês custearem as despesas de vocês. E jogaram. Pedro jogou, pegou aquela pepitazinha de ouro que não dava para nada. João começou a usar umas correntonas. Comprou logo um cavalo, um jumento, um camelo, que se um dá problema tem outro. E continuaram a caminhada ao lado de Jesus. E aí, outro dia, continuando andando com Jesus, passaram por uma pedreira de novo, e Jesus disse: pegue uma pedra. Pedro já falou: é hoje que eu tiro o meu atrasado, eu vou ficar rico. Pegou logo uma grandona. João já estava rico, falou: então eu vou pegar uma pequena. Mas não estava preocupado se ia virar ouro ou não. E eles continuaram caminhando, e caminharam mais longe, passaram por aquele rio. Depois que eles chegaram no outro rio, Jesus falou: jogue essa pedra fora. E aí Pedro jogou, João jogou, e Pedro: que hora que você vai falar, Jesus, aqui para me pegar? Não, é só para jogar fora mesmo. Isso demonstra que nós estamos andando ao lado de Jesus, e nós estamos buscando a Deus muitas vezes só pelos benefícios. E às vezes a gente até acha que isso está certo. Não, se eu fizer isso. Por isso que igreja, campanha dos 7 dias para conseguir tal coisa, campanha de 20 dias para conquistar o impossível. Meu irmão, Deus quer que você, na essência, aceite Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, e saiba que a partir do momento que você aceitar, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Deus vai te abençoar. Você não precisa ficar fazendo campanha de 200 dias. É hoje, é agora, é aceitar o chamado de Jesus, porque nós não sabemos entender aquilo que é ouro na nossa vida. Nós estamos preocupados com a área externa, com dinheiro. Deus está preocupado com a essência, com vida, com que você seja luz, com eu e você, que a gente leve transformação para a vida das pessoas. Então, aceite fazer o que tem que ser feito, sem ficar negociando com Deus. Se Deus mandou obedecer, obedeça. Não, mas isso aí, se eu só não fizer isso aí, não vai ter muito retorno. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe que uma atitude pequena sua pode livrar uma pessoa do inferno. Resumindo, pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Não, amanhã eu vou, amanhã eu começo. É igual regime. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. E amanhã eu vou começar um regime.
Mas não porque é segunda-feira. Mas comece. Assuma o seu chamado. Ninguém pode assumir o seu chamado por você. O seu marido não pode assumir por você, mulher. A sua mulher não pode assumir por você, homem. Os seus pais não podem assumir por você o seu chamado. Ele é pessoal, ele é intransferível. E só você pode assumir. E resumindo, sirva ao Senhor como prioridade na sua vida. Nós cantamos: eu te amo mais do que a minha própria vida, mais do que a minha família, mais do que o ouro, mais do que o mundo. Então todas as vezes que você coloca todas essas coisas acima de Deus, Deus não está sendo prioridade na sua vida. Esse é o seu chamado. Os detalhes do chamado você vai encontrar na caminhada. Talvez você está vindo no culto aqui esperando, não, ele vai falar para mim: o meu chamado é trabalhar com crianças, é trabalhar com jovens. Isso você vai descobrir fazendo isso, obedecendo a Deus, deixando o pecado de lado, fazendo o que precisa ser feito, parar de dar desculpa, responsabilizar pelo seu chamado e Deus ser prioridade na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero, junto com você, cantar essa música que fala sobre o chamado de Moisés. Moisés foi chamado para libertar o povo que estava preso no Egito. Em algum momento do seu chamado, lá no deserto, ele precisou enfrentar a tempestade. Ele precisou passar por prova, mas em nenhum momento ele abandonou o chamado dele. Ele aceitou o chamado. Quando você estiver cantando essa canção, por mais difícil que seja o seu chamado, cumpra-o. Hoje, comece a cumprir o seu chamado aqui nessa terra. O seu trabalho, o seu lazer, a sua conta no banco não são o mais importantes na sua vida. O mais importante na sua vida é você obedecer a Deus, é você seguir uma caminhada ao lado de Jesus. Quando você estiver cantando essa música, que você possa entender e que você possa decidir isso. Peça para Deus tirar o medo do teu coração e você assumir esse chamado. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar.
me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Fica aí. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na Diga bem alta e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, mesmo Quer me parar? peço ao Senhor, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Peça a Deus e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Que você possa aceitar o seu chamado. Deus está falando contigo essa noite. Não importa o peso, não importa o medo, Deus quer que você aceite e que você cumpra. O seu chamado está em obedecer a Deus, aceitar fazer o que precisa ser feito na sua vida. Tome essa decisão hoje, meu irmão. Tome essa decisão de ouvir o seu chamado, de cumprir o seu chamado. Deixe de lado tudo aquilo que atrapalha o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida. Aceite, mude por Deus, para Deus. Queira isso. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. E eu quero que você entenda que esse momento é um momento profético na tua vida, que já foi preparado por Deus, que Deus já sabia. E Ele está te dando essa oportunidade de você entender o chamado que Ele tem para a tua vida. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada vida aqui essa noite, e te pedir, Deus, que possamos entender a tua direção para cada vida aqui. Cada pessoa possa estar com seu coração aberto para entender o teu chamado, para entender, Deus, a tua vontade. E hoje dizer: eis-me aqui de verdade. Não apenas para quando tudo estiver bom, não apenas para quando o tempo estiver de sol, mas tudo, Deus, que acontece na nossa vida, a tempestade, a chuva forte, tudo é para que o Senhor nos mostre o nosso chamado. Mostra para cada pessoa essa noite, e que possamos dizer: eis-me aqui, e aceitar esse chamado para as nossas vidas, para cumprir o que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. É que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Então, para encerrar, a gente passou um pouquinho, mas não vamos encerrar esse culto assim não. Você vai encerrar no céu, porque o céu é o nosso lugar. E nós vamos cantar com essa última música aí para a gente sair daqui no céu, flutuando no Senhor.
Eu quero que você saiba disso, que quando você cumpre o seu chamado, você vive com Deus. Vamos declarar bem alto essa música, vai lá. Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. Diga bem alto, vai lá. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada pessoa essa semana. Que cada pessoa possa viver o céu na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Que os anjos estejam protegendo a cada pessoa. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Uma ótima semana para todos. Deus te abençoe.